Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television. Sempre, o tempo todo, temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura quase que jornalística, uma cultura política das boas, e o momento que nós estamos atravessando, eu acho que é de bom tom, vale a pena a análise que este moço fez. Estou falando de Rafael Moya Filho, que sempre esteve envolvido com situações de energia, sustentabilidade, voltou à área de sustentabilidade, agora já com um diplomão na mão, o cara está porreta aí, está com tudo, né? Escreve há mais de 20 anos para diversos jornais, inclusive, tem um programa de rádio em Bauru, se não me falha a memória, e lançou pela editora Scortese, De Sarney a Temer, Nossa Incipiente Democracia. Só para que quem não está afeito às nossas políticas, Sarney e Temer são dois presidentes da República. O Temer ainda está na presidência, não seja uma temeridade, desculpa, Tomara foi um horror, né? Tomara. E o Sarney, já de priscas eras, já foi o nosso presidente, quando ele substitui, foi impostado por causa da doença de Tancredo Neves. Tancredo Neves. Meu caro, muito obrigado por ter vindo diretamente de Bauru. Sim. Bauru é uma cidade que fica no estado de São Paulo. Quanto dista? 340 quilômetros. Quase 5 horas de viagem. De ônibus, 5 horas, quase 5 horas. Por aí, né? Isso. Fica no centro do estado de São Paulo. Meu caro, e muito quente, por sinal. Muito né? quente, muito Nossa, quente. mas Essa é a muito, maior dificuldade que eu tive para me adaptar. Muito próspera, né? Muito próspera. Né? É uma cidade que também sofre com a questão política, né? E com as crises que o Brasil passou, mas é uma cidade pujante. Sim, É uma cidade que vive do comércio. Gente muito batalhadora. Muito. Uma terra vermelha, Vermelha, boa. quase 400 mil habitantes. 400 mil, Quase né? 400 mil. Bom, escuta aqui. Quando você fala desse período que você tem o livro aí, os nossos governantes não operaram a democracia, não operavam democracia, ou o que nós temos para falar sobre isso? Sim, o livro retrata esse período do término justamente da ditadura militar, né? Em 84, 85, e o começo ali do processo de redemocratização do país, que começou com aquele movimento das diretas já, aquela emenda do Dante de Oliveira, que acabou não sendo aprovada, e culminou... Quase Ulisses Guimarães. Quase. E que culminou com aquela eleição ainda indireta entre o Tancredo e Maluf e Andreasa, e o Tancredo com o Sarney. E Tancredo adoeceu, acabou falecendo, e o Sarney tomou posse. Então conta esse período de 33 anos, vai para 34 agora, entre Sarney, o governo Sarney, a gestão dele, e essa gestão que está terminando de Michel Temer, né? É uma democracia, como eu disse no livro, incipiente, é uma democracia... A democracia brasileira, ela é muito frágil, ela tem pouco tempo de vida em relação às grandes democracias, como a Inglaterra. É uma criancinha. É uma criança, né? E, logicamente, passa por todos passou e ainda vai passar, com certeza, né? Por alguns revés, por algumas situações que exigem, e sempre exigiram, muito mais do homem público. E às vezes nós não tínhamos e não temos esse homem público à frente da gestão do país. E aí o país sofre. Aí a economia padece e a população acaba sofrendo, né? Mas e no teu livro o que a gente encontra? Sugestões, erros, acertos? Ele procura retratar, sem a paixão partidária, né? Não, isso eu notei. Isso, sem a paixão absolutamente partidária. Limpo. Limpo nesse sentido, e retratando a história, trazer essa história até os dias atuais. Por quê? A ideia de escrever esse livro foi justamente em cima disso. As redes sociais hoje em dia, embora elas sejam excelentes, prestam um grande serviço a todos nós, né? de informação, de você estar sempre antenado com tudo que está ao seu redor, mas elas também
acabam prestando muitas vezes um desserviço ao desinformar. Então, muitas coisas eram e continuam sendo faladas nas redes sociais que não são o retrato da história, não é aquilo que aconteceu, né? Então, eu peguei justamente aquele período, até por ter vivenciado, eu vivia aquele período efervescente das diretas já. Estive na Praça da Sé naquele dia onde eu apanhei muito. e até conto no livro, um amigo querido que trabalhava na CESP disse naquele dia, lá mesmo, ele falou para nós, assim, numa das travessas ali, Rua Direita, ele disse assim, puxa vida, né, a democracia é tão linda, mas não era melhor resolver lá em Brasília no ar-condicionado? E aí as pessoas que estavam do lado olharam feio para ele e tudo, né? Mas ele tinha razão, porque depois de algum tempo a emenda não passou no Congresso e aonde foi resolvido? No ar-condicionado, em Brasília, onde foi estipulado todo o jogo político, a eleição indireta, etc. Então, no fundo, ele tinha razão. Estava um calor danado, né? E aquela multidão... Um calor do clima e calor emocional. Emocional, um calor humano ali, as pessoas muito envolvidas, né? Muito envolvidas. Então, hoje, o que aconteceu? De um tempo para cá, as pessoas vêm tentando... Sabe, é a mesma coisa que a gente dizia, ah, não, o Holocausto não aconteceu. Não, peraí, como não aconteceu? Né? Ah, não houve o Império Romano, não, eles não mataram ninguém, não invadiram. Sabe, você não pode reescrever a história dessa forma, né? Mudando os seus fatos principais. Lenin gostava muito disso. Lenin gostava muito. Mas nós não podemos fazê-lo, ou não devemos, pelo menos. Né? Claro que não. Então, a ideia central do livro é realmente trazer essa história para quem não vivenciou, ou mesmo para quem viveu aquela história, mas muitas vezes não lembra dos detalhes de quem foi, de quem estava ao lado de quem compôs esse governo, quem compôs aquele, por que esse governo não deu certo, o que aconteceu durante o período desses governos, por que nós temos reeleição, quer dizer, então ele procura trazer essa história desde aquele período final da ditadura militar, né? Pelo que eu me lembro, eu era garoto ainda, né? Garoto, tinha lá meus 20 e poucos anos, mas eu me lembro que o general Figueiredo, João Batista Figueiredo. Figueiredo, eu nem lembrava mais o primeiro nome, João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo. Eu me lembro que ele foi muito enfático, olha, vocês querem a democracia, a gente vai dar, mas vocês vão se estrepar. Vocês não vão gostar, vocês vão se arrepender e tal, não sei o quê. Ele conhecia, como ninguém, a estrutura do país, aquela que ele estava, política, né? E os políticos e toda a classe política, não só aqueles que eram aliados a ele, como também as de oposição. Então, quando ele disse essa frase, com certeza foi calcado na experiência que ele tinha. Sabia e ele o que estava falando, né? E é um processo, porque nós ficamos 20 e poucos anos sem poder votar para presidente. Voltamos a votar somente na eleição depois de Collor, que foi uma eleição interessante, porque o primeiro turno nós tínhamos muitos candidatos de todos os segmentos ideológicos, políticos. Parecia um renascimento. Sim, uma eleição maravilhosa. Se todas as eleições tivessem aquela composições, ou composições parecidas com aquela, talvez a gente não tivesse enveredado por alguns caminhos que nós acabamos enveredando nesse período. Mas acabou que no primeiro turno foi Collor e Lula, que eram antagônicos, e eram antagônicos não só entre si, mas em relação aos demais. Né? Você se lembra, nós tínhamos ali Mário Covas, nós tínhamos Roberto Freire, Aureliano Chaves, Ulisses, quer dizer, quando você começa Brizola, quando você começa a lembrar quais eram as opções, e aí você fala, meu Deus, por que o Collor e o Lula chegaram lá, né? Enfim, e depois daquilo... Por que você acha que os dois chegaram? Eu acho que havia na sociedade, né, primeiro, uma insatisfação muito forte por conta da inflação, por conta do governo Sarney, que fez algumas experiências que não deram certo
principalmente no campo econômico. Muitos planos. Muitos planos. Nossa e aí você tinha o Collor, que vinha com a ideia de redução do Estado, que vinha com a ideia, embora ele... Moralização, caça aos marajás, embora ele não tenha delineado no seu plano de governo aquilo que ele acabou fazendo com o seu plano Collor em 15 de março, né? Que era aquela... Mas isso. Ele sequestrou a poupança. A poupança, sequestrou tudo. E o Lula era o novo, o emergente que vinha das classes operárias, mas que tinha o apoio não só da esquerda, mas do centro-esquerda, de boa parte daqueles que se denominavam socialistas, como Fernando Henrique, etc. E o Lula navegava bem nessa parte, tinha o apoio da igreja católica. Sim, né? E massa, né? E acabou... Os evangélicos ainda não estavam tão em evidência? Né? Não. Organizados como hoje, não. Estavam nos passos iniciais. Iniciais ainda. Iniciais. Então isso propiciou que esses dois acabassem chegando ao segundo turno, né? E aí o Lula só na realidade não conseguiu, não sei se você se lembra, por causa que descobriram lá uma ex-esposa do Lula, e que a mulher veio uma noite antes da eleição. Sim. E falou aquelas coisas todas, que ele era isso, que ele era aquilo Isso, e tal, tarará. Aquilo denegriu a imagem de uma maneira tal que o Collor acendeu. Soma-se ao fato que a Rede Globo tomou partido, né? Muitos anos depois, agora, 15 anos atrás, alguma coisa assim, o Boni, ex-diretor da Globo, confessou publicamente numa entrevista que, parece-me até que colocou isso num livro, eles direcionaram o debate, que era aquele último debate, que era o mais esperado, que era aquele que provavelmente decidiria a eleição, que estava parelha, ela estava muito próximo, Lula e ele, e eles inclusive orientaram, o Collor entrou com uma pasta cor-de-rosa e colocou na mesa, e nos bastidores disseram ao pessoal do Lula que aquilo era as denúncias que o Collor tinha contra ele relativos à ex-esposa, né? Que na verdade não existia, a pasta estava vazia, a pasta não continha nada, né? Igual o dossiê que o ACM falava contra o... Exatamente. Então, quer dizer... Tem dossiê, ninguém nunca tinha visto. Essas coisas, embora elas acabem entrando para o folclore político... Depois fica... Mas no momento decide a vida da nação. A vida da nação. Então, são essas coisas que são irresponsáveis, como, por exemplo, esse ano, nós tivemos essa questão do uso do WhatsApp e das redes sociais com as tais news, com as mentiras. E você acredita? Elas continuam sendo jogadas Os dois lados. Os dois lados. Os dois lados. Né? Eu, vez por outra, eu olho e falo, isso é mentira. Isso aqui não é verdade, isso aqui não é mentira. Mas aí depende do cabedal de quem lê, né? De quem lê. E a maioria das pessoas, muitas vezes, mesmo que leiam, acabam tendo aquele ímpeto de jogar. E viralizar. Então, esse foi, lá atrás, um dos motivos também de trazer essa história contada nesse período para mostrar duas coisas. Primeiro, a história. O que aconteceu nesse período? E segundo, a fragilidade da nossa democracia, que é notória, né? Nós não temos ainda uma democracia amadurecida. Né? Uma democracia que você fale, não, daqui 4 anos tem outra eleição, daqui tal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, a gente realmente vive... Você sabe que e você vê possibilidade de nós melhorarmos, porque olha, a democracia nossa é uma criança, como nós falamos, ok, mas vai deixar de ser criança quando? Porque a impressão que dá, a impressão que eu tenho, eu bobinho aqui desse lado, como eu sou ainda muito jovem, né? Eu acredito ainda nas pessoas, a impressão que me passa é que quem está no comando, seja de esquerda, direita ou centro, sei lá o quê, não quer que essa democracia fique mais velha. Não quer que ela melhore, porque ela está tão boa para ser manipulada. Sim, você disse tudo. É incrível, Nós estamos vivendo um momento, e esse momento é não só no Brasil, em alguns países da América do Sul e boa parte da Europa e até nos Estados Unidos, as eleições cambiaram para a direita. Elas foram para a direita. Então nós temos vários presidentes, vários primeiros ministros que têm posicionamento à direita.
Isso já aconteceu várias vezes no mundo, não é de hoje. Como também nós já tivemos... É cíclico. É cíclico. Nós já tivemos o socialismo na Espanha, Portugal, enfim, nós já tivemos isso em boa parte. Talvez os Estados Unidos, que tem uma democracia muito amadurecida, onde ele tem dois grandes partidos, o democrata e o republicano, e esses dois, nenhum deles é de esquerda. Um pode ser um pouco mais conservador, ou é conservador, que é o republicano, e o outro nem tanto. Fora isso... Um gosta de arma e o outro não. Só. Ponto. Poucas coisas... É a única boa diferença. Porém, ambos respeitam fielmente a Constituição do país. Que não muda há quantos anos? Nunca mudou. A soberania, né? E o povo, a sociedade americana. Então esse é o grande diferencial. Não importa. Ah, eu não gosto do Trump, você gosta. Ah, eu não gosto do Obama, você não gosta. Não importa. Eles vão respeitar esses três pilares. A democracia, a Constituição e a sociedade americana. Que tem peso, tem voz. É isso que falta na nossa democracia. Por isso que você perguntou, e realmente é isso que falta na nossa democracia. Quer dizer, a nossa sociedade ter voz ativa, participar dos processos. Nós tivemos nessa última eleição, como nas anteriores, um nível de abstenção, voto branco, voto nulo muito grande, né? Nós tivemos aí 42 milhões de brasileiros que não exerceram o seu direito, seja por voto branco, por voto nulo ou pela abstenção. E você, desculpe te interromper, você falou um negócio que eu acho interessante. O direito de votar e não a obrigação. O direito ao voto. Que eu acho que isso é que nós deveríamos nos imbuir. Exatamente. Eu tenho o direito de votar. Sim. É o que acontece. Nós, para chegarmos a esse ponto, a humanidade, para chegar ao ponto de ter o seu direito ao voto, isso vem da Grécia Antiga, isso vem de milhares de anos. É um direito, não é sagrado, mas é um direito que o cidadão hoje, às vezes, ele não enxerga isso, né? Você pode estar insatisfeito com a política, você pode estar insatisfeito com alguns políticos, ótimo. Mas você tem que estar cada vez mais bem informado, atuante, para você poder reverter isso e tirar essa gente e colocar pessoas do bem. Você vê, né? Vamos ver como é que fica, porque nós tiramos agora um monte de velharias que estavam minando. Sim, houve uma renovação. Renovação. Isso. Eu quero muito acompanhar isso para ver se esses novos não vão se tornar velhos. Precocemente, né? Exato. Exatamente. É no sentido político da palavra, não da idade. Porque da idade eles são jovens mesmo. Eles vão levar 20, 30 anos para eles chegarem numa idade madura. Mas o que nós vamos acompanhar é isso que você falou. Será que eles não vão se tornar velhos políticos? Eles não vão pegar velhas raposas? O jeitão, com muita facilidade. Sabe como que é? Quer dizer, é isso que nós esperamos. A impressão, olha, eu conheço alguns parlamentares e uns falam para mim que a boca miúda. Se não entrar no esquema, fica fora. É alijado da contenda. Eu já ouvi isso várias vezes. Então, isso nos três âmbitos, hein? Existe um grupo, né, de jovens que foram eleitos, né? E esses jovens, eu já ouvi eles declarando isso, que esses jovens pretendem, vamos esperar, 1º de janeiro está aí, depois fevereiro tem a posse no Congresso, então eu tenho uma expectativa muito grande para ver se eles vão cumprir isso que eles falaram. Esses jovens que foram eleitos, eles fizeram muitos cursos ao longo do período pré-eleitoral para ter uma formação política adequada. Né? E eles dizem que vão abrir mão de certos direitos que, aos olhos... Certas manias, né? Alguns direitos que aos nossos olhos são espúrios. Auxílio moradia, tendo moradia lá para viver. Isso é um absurdo, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo. Esses jovens disseram que vão abrir mão disso. Se eles fizerem isso... Auxílio paletó é judiciário, né? Judiciário. Vamos deixar bem claro isso. Vamos deixar bem claro isso. Se eles fizerem isso, o que pode acontecer? Você pode contaminar o ambiente dos outros, porque aí a sociedade vai dizer, peraí, se esse grupo de novos políticos conseguiu fazer isso, por que o restante não vai? Então pode criar um clima para... refrear um pouquinho. Exatamente. Esse ímpeto agora, malicioso. Será que vai acontecer? Quer dizer, aí é o que você disse. Vão ter... Ou será que eles vão ceder eu acho que assim como nós exercemos o direito do voto,
eu acho que nós devemos exercer a obrigatoriedade da vigilância. Sempre. Esse é um pressuposto básico. O brasileiro, ele em geral, ele acha que o ato de votar é a democracia. Já resolve. Tudo. Não. Ninguém fica 4 anos sem olhar o boletim escolar do filho. Ninguém fica 4 anos sem olhar o extrato bancário. E você não pode, então, ficar 4 anos sem fiscalizar os seus representantes. Não importa se o meu candidato não entrou, mas o do Ralph entrou. Mas eu tenho que fiscalizar, tal qual você, Ralph, aqueles que estão lá. Não importa se foram eleitos por nós ou não. Eles são nossos representantes. Eu acho que a obrigação maior está naquele que você colocou. Sim. Via de regra, a gente esquece quem colocou. Olha, os números são alarmantes, né? 70% do brasileiro, 80% dos brasileiros não lembram em quem votou na última eleição. Mas por quê? Porque é obrigado a votar. Então votem em quem estiver na frente. Está acabado. Talvez. Então, some-se aí sua falta de informação, né? Principalmente. Principalmente. Então eu acho que nós velhos, né? devemos considerar o seguinte, que se você não ensina a criança a votar, você não vai ter um adulto bom votante. Exatamente. E aí nós estamos agora entrando num período de uma discussão que eu acho muito complicada, dessa história de escola sem partido. Meu Deus do céu, nós temos que ensinar a criança, desde a tenridade, o que é, como funciona a nossa organização social, política, o que é votar, o que é democracia, o que são partidos. E isso não tem nada a ver com partido, partido, né? Isso aí não tem nada a ver com política partidária. Não. Claro, claro. Isso tem a ver com o direito e a cidadania. Quer dizer, você vai crescer, esses jovens vão crescer sabendo exatamente, no momento que fizerem 16 anos, 17, 18, opa, eu quero votar. E eu sei por que eu preciso votar. Esse é o mais importante. Sim. Eu quero por quê? Porque eu sei a importância do voto. E eventualmente ser votado. Por que eventualmente ser votado. Por que eventualmente ser votado. Lógico, sem dúvida alguma. Escuta, qual é a principal diferença que você vê nesses 33 anos aqui, esquecendo o Temer, porque afinal de contas 2 anos não dá para fazer absolutamente nada. Nesses 33 anos, Sarney, depois veio a era PT e tal. FHC, Collor e tal. É que PT é mais forte para a gente, seja para o bem quanto para o mal. Uhum. Houve alguma diferença nesse lapso temporal aí? Ou seja, um entrou com um ímpeto, o outro entrou com o outro e ficou por aí, ou se perdeu na noite dos tempos isso? Sim. Bom, nós tivemos, na minha modesta avaliação, um período com o Itamar e depois o FHC e o PSDB, onde o Brasil resolveu um problema que era crônico demais, que era a questão da inflação. Então, nesse período nós tivemos, então, o domínio sobre a inflação. Quer dizer, a economia brasileira passou a respirar, depois de um longo e tenebroso inverno. Na época de Sarney, nós chegamos a ter 1000% ao mês. Quer dizer, é um negócio assustador. Overnight, isso, over aqui. Exatamente. Pô, pelo amor de Deus. Era assustador, vamos falar a verdade. Né? Salários sendo corrigidos por gatilho. Não dá para conviver. Você lembra do gatilho 20%? Chegava a 20%, corrigia o salário. O Funaro que fez, que a Conceição falou que ele era um santo. Era um santo. Bom, pelo amor de Deus. Então houve esse período entre o Itamar, quando foi estabelecido o início do Plano Real, e depois com o PSDB. Então, houve o domínio da inflação. O grande erro, talvez, na minha opinião, é que o FHC, quando viu que o poder estava fácil na mão dele, ele ganhou uma eleição facilmente, baseada muito pela questão econômica, pelo plano econômico, ele aí fez a tal da emenda da reeleição. E ali, tudo que nós temos de bom ou de ruim, mas muito mais de ruim, veio em decorrência disso. Esse uso da máquina nas prefeituras, nos governos do Estado, em prol da reeleição. E a impressão que dá é que eles se sentem, então, assim, não só poderosos, mas resolvedores da situação. Tranquilos. A eleição deixou se eu sair daqui, vocês vão se estrepar todos. Então eu sou a salvação da vossa lavoura. De 1998 para cá, raramente, são poucos os casos daqueles governantes, sejam prefeitos, governadores, presidentes, que perderam uma eleição, uma reeleição.
Ganharam e aí se reelegeram. Ganharam e se reelegeram. O nosso atual agora, o que vai entrar agora, diz que já é contra. Mas vai Sim. saber se ele vai se movimentar no sentido, né? E como que esse Congresso novo vai reagir a isso? É. Seria salutar que nós tivéssemos 4 anos de governo e no decorrer desses 4 anos terminasse a reeleição. Cá entre nós, né? Entre nós e todos os milhões de espequinautas aí. É uma rapadura tão boa, né? Exatamente. Ela é doce, Tão né? docinha, Ela né? é doce. Então, é por isso que o camarada entra e depois ele acaba esquecendo ou ele vai dizer que as barreiras são muito grandes e acaba deixando. Mas isso eu acho que prestou um desserviço ao país. Essas reeleições fizeram com que o uso da máquina nunca fosse tão latente, né? Para encerrar, eu não conheço país que não tenha reeleição. Por exemplo, o Trump, quando entrou, já falava em reeleição. Sim. Todos eles falam em reeleição. Qual é o Estados país Unidos que não tem reeleição? São Eu não poucos, conheço. você tem razão. São poucos. Eu não conheço. São poucos, realmente são Porque poucos. você tem em mente o seguinte... Porque quem faz isso são os políticos. Lógico. Bom, E é como você disse, a rapadura é doce, o muito poder boa, né? é inebriante, e Isso. aí eles acabam, não mexem com isso, e deixa quieto. deve ser difícil você manter-se íntegro com as suas convicções, né? Sim, Que é muita grana, né, velho? sem dúvida alguma. Ainda num país como o nosso, Como o nosso, pelo amor de com Deus. dificuldades mil. Para encerrar, algum outro no forno ou não? Então, nesse momento exato, não. Logicamente, eu tenho ideias de escrever mais alguns livros, mas no momento exato, não. Ainda estou envolvido com a divulgação e com... Portas abertas aqui. Hein? Muito obrigado. Tá ok? Eu agradeço. Obrigado por ter vindo. Prazer Muito enorme, eu mesmo. que agradeço. Eu sei que você vai sair correndo aqui para voltar para Bauru, Pra porque você Bauru. tem todas as suas atividades. Obrigado. Nós conversamos com o Dr. Rafael Moya Filho, que fez a gentileza de vir até aqui o programa para falar sobre o seu livro, que é o De Sarney a Temer, Nossa Incipiente Democracia. Ele fala incipiente, mas porque ele é muito educado, que na realidade devia ter outros nomes aqui, esse adjetivo. Obrigado mesmo por ter vindo. Quero agradecer, antes de encerrar, ao pessoal da técnica, que sempre nos apoia e nos coloca aí imersos nas vossas maquinetas, ao Scortese, que fez o favor de pautar, Isso. o João Scortese, aquele Sim, malandrão. Exato. Um abraço, João, muitas felicidades para você. E Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em toda a comunidade lusófona a partir dali. Muito obrigado, Maria Estela Guedes, e a todos vocês. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.